Olá, muito obrigado a você que acompanha esse canal. Eu agradeço muito pela sua presença e participação. E o nosso estudo de hoje, gente, nós vamos dar continuidade ao estudo sobre o falso evangelho da prosperidade, né? Como surgiu esse falso evangelho e que até os dias de hoje ele predomina, né? É muito ouvido nas ruas, nas mídias sociais, inclusive na televisão. É um evangelho que prega que o povo de Deus ele tem que ser um povo próspero, né? Ele tem que ter muitos bens materiais, ele tem que ter sempre muita saúde, ele tem que ter uma família muitas vezes intocável. Nada de mal pode acontecer com você, pois se algo estranho acontece com você, é porque você já está fora do vínculo divino, né? Você já está entregue ao outro lado e é um fracassado, e você tem que ter dinheiro, tem que ostentar muita aparência, inclusive. E esse evangelho, ele não tem origem recente, ele é antigo, né? O que nós temos nos últimos dias é um reavivamento dele, né? Inclusive nós vamos ver aqui. Mas aí eu faço uma pergunta para você. Você acredita que o povo de Deus tem que passar por provação, por tribulação? Você acredita que o povo de Deus ele também adoece, ele também empobrece, que muitas vezes algo errado também pode acontecer dentro da família? Ou você acha que isso é só no meio daqueles que são taxados de pecadores, né? Essa é a grande pergunta. Então, gente, levando adiante aqui o nosso estudo, nós vamos começar aqui em Tiago, capítulo 1, o verso 12, que diz o seguinte: Bem-aventurado o homem que suporta a provação, pois depois de provado, receberá a coroa da vida, o qual o Senhor dará. Então, Tiago 1,12, bem-aventurado o homem que é provado, né? Pois depois de provado, depois de testado, ele receberá do Senhor a coroa da vida. Então, isso já quebra as pernas completamente desse evangelho que está nas ruas, né? Não vou aqui generalizar, né? Dizer que são todos, que na realidade nem todos pensam dessa forma, mas inclusive os programas de maior audiência, né? Seja nas mídias sociais, na televisão, enfim, esse evangelho predomina, né? Infelizmente. Porém, Tiago, ele já nos traz aqui um outro sentido, totalmente oposto, diferente, né? Bem-aventurado aquele que for provado, pois depois de provado, ele receberá do Senhor a coroa da vida. O Salmo 119, 71, olha só o que o rei Davi diz o seguinte: o castigo que me fizeste sofrer me fez melhor e inclusive a me aproximar da tua palavra. Olha só, gente, o castigo que me fizeste sofrer me fez um homem melhor. Inclusive, me aproximei da tua palavra. Então, tem uma finalidade. Todos os testes, todas as provas ou todos os castigos, eles têm uma finalidade. Muitas vezes não entendemos, né? É sem explicação. Mas o Eterno, o Deus Todo-Poderoso, ele sabe, né? O Apocalipse capítulo 3, verso 19 em diante, diz o seguinte: eu repreendo e provo todos os que amo. Arrepende-te e seja, pois, íntegro, né, gente? Isso aqui também é profundo. Apocalipse 3,19, eu repreendo e provo todos aqueles que amo. Até porque se não houver uma provação divina, como Deus terá certeza absoluta que aquele homem, né, que aquela pessoa realmente está nos seus caminhos e busca o Todo-Poderoso de todo o coração? Por isso vem a provação, né? E como diz aqui no Salmo 119, o teu castigo, a tua provação, me fez um homem melhor. Por quê? Porque ele leva o homem a se corrigir, né? A olhar para si próprio, para os seus caminhos e buscar uma consciência mais limpa diante de Deus. É o castigo que traz a paz para com Deus. E aqui em 1 Coríntios, capítulo 3, 11 em diante,
Paulo diz o seguinte, né? Não há outro fundamento além do que já foi posto, que é Jesus. Portanto, cada um que construir sobre esse fundamento, sobre essa estrutura que é Jesus, a obra de cada um será provada pelo fogo. Aquele que constrói com ouro, aquele que constrói com prata, com pedras preciosas, ou aquele que constrói com madeira, feno, palha, a obra de cada um será provada pelo fogo. A obra que resistir, esse é bem-aventurado. E aquela que queimar, simplesmente queimou, né? Então Paulo está dizendo que todos serão provados, né? Agora aquele que construir com ouro, prata ou pedras preciosas, com certeza essa obra ela permanecerá, porque esse escolheu a melhor parte, o melhor material para construir, ou seja, de fato esse confiou em Deus. Ele não construiu com palha, feno ou folha seca, né, gente? Que por sinal a gente sabe que queima rapidamente. Porém, o evangelho do engano, o evangelho da prosperidade, ele prega o oposto, né? Eu vou chamar até do evangelho mamão com açúcar. O povo de Deus não pode passar provação, o povo de Deus não pode passar privação, o povo de Deus não pode passar por nenhuma circunstância que não seja boa. O tal está rejeitado por Deus. É o que diz o falso evangelho do triunfalismo e da prosperidade. E é por isso que tem aí as teorias de que a igreja tem que ser arrebatada, porque virão muitas perseguições, virá o anticristo, virá a grande tribulação, e a igreja de Deus não pode passar por isso, porque a igreja do Senhor é escolhida, ela vai subir para o céu, e eles não podem passar nenhum tipo de sofrimento aqui. Então se criou também essa falsa doutrina, né? Ninguém quer sofrer, ninguém quer passar provação, ninguém quer passar por sofrimento, ninguém quer ser lapidado, como diz o Salmo 119, o teu castigo, a tua provação me fez melhor, me fez me aproximar de ti. E também Tiago, né? Bem-aventurado o homem que suporta a provação, pois o tal receberá a coroa do Senhor. Então, se alguém não for provado, segundo Tiago, capítulo 1, verso 12 em diante, como pode receber a coroa? Bem-aventurado aquele que suporta a provação, pois depois de ser aprovado, receberá a coroa da vida do Senhor. Então, se alguém não passa por provação, tribulação, impossivelmente receberá a coroa da vida, segundo o que está aqui em Tiago. Agora, gente, quando surgiu essa falsa teologia ou esse falso evangelho do triunfalismo e da prosperidade, onde você nunca pode sofrer, onde você tem que ter muita grana, tem que ter vida boa, tem que ter uma vida social estável, você tem que ter aparência, você tem que ter ostentação, né? Onde surgiu esse grande engano? Mateus capítulo 4, gente, Jesus é levado ao deserto para ser tentado, né? E aí o texto diz o seguinte, que quando ele teve fome, após os 40 dias e 40 noites, Satanás chegou e desafiou. Ora, mas tu não és filho de Deus? Manda que essas pedras se transformem em pão e coma. Tu não és filho de Deus? Tu não és filho do Todo-Poderoso? Porque tu está passando por provação? Porque você está passando fome, sede, necessidade? Se tu és o filho de Deus, manda, e isso vai acontecer. Para que passar por isso? É como se eu estivesse ouvindo nesse momento as falsas pregações que existem por aí, né? Você não é filho de Deus, por que você está passando por isso? Você não tem fé? Por que está passando necessidade? Manda que essas pedras se transformem em pão e coma. E Jesus respondeu simplesmente, o diabo materialista, cheio de engano, cheio de cobiça, cheio de ganância, né? E Jesus, na sua simplicidade, quebrou ele no meio, dizendo o seguinte, mas está escrito, Satã, que nem só de pão vive o homem, mas de tudo que sai da boca de Deus, de toda a palavra de Deus. Satanás, com a sua teologia do triunfalismo e da prosperidade, não desistiu. Ele agora
pega Jesus e leva ao templo, lá em Jerusalém. Ele leva em Jerusalém, na cidade santa, no templo, e coloca Jesus na parte mais alta do templo, mais alta até do que o próprio altar, no pináculo do templo. Olha só onde ele atrevidamente coloca Jesus e diz: tu não és filho de Deus? Salta-te daqui para baixo, porque está escrito que os anjos vêm te ajudarem e tu não vais sofrer coisa nenhuma. Tu és filho de Deus, então te lança, porque tu não acredita, tu não confia? E Jesus sabiamente responde ao materialista, ao enganoso e terreno Satanás, mas também está escrito que eu não devo tentar ao Senhor meu Deus. Então, gente, observando todos os desafios de Satanás, era mostrando que Jesus não deveria ser tentado, que ele não deveria passar por provação. Então ele tenta o tempo inteiro iludir Jesus de que Jesus não deveria passar por nada daquilo. Ele não era um filho de Deus, então por que passar por tudo aquilo? Então veja só, o triunfalismo surgindo, né? A prosperidade pregada hoje em dia aí em todas as esquinas e em tudo que é lugar, ela nasce ali, né? Ela tem origem ali, dentro de todo esse materialismo de Satã. Mas ele não se conforma, ele não se conforma. Agora vem a sua terceira tentação. Ele toma Jesus e coloca a um monte muito alto e depois mostra todos os reinos do mundo e a sua glória. E diz: olha aí, Jesus, se tu se prostrar perante mim, tudo isso eu te darei. Olha só a prosperidade, né? Olha só o triunfalismo. Mostra todas as riquezas do mundo, os reinos e a sua glória. E diz: se tu se prostrar perante mim, tudo isso eu te darei. Por quê? Porque tu não pode ser perdedor, você tem que ser um triunfalista, você tem que ter prosperidade, você tem que ter grana, você não pode passar necessidade, você tem que desafiar a Deus, você tem que tentar o poderoso. Esse é o evangelho do triunfalismo medíocre e mentiroso, criado por Satanás há 2000 anos atrás.